Movimento. Entrevista. Pois é, e fizemos questão de chamar aqui o nosso querido Adúcio Lucena, jornalista, mas hoje ele vem no Movimento como psicanalista. Adúcio Lucena, boa noite, Adúcio. Boa noite, Marcelo. Boa noite a todo mundo ligado aqui na Rádio Jornal. Um grande prazer estar aqui com você e conversando justamente sobre isso, né? A saúde mental. Alegria toda nossa, e é um tema que tem sido bem recorrente, e o Adúcio sempre faz questão de chamar a atenção e trazer, que são as neuroses do século XXI. São várias, Adúcio. Marcelo, é o seguinte, a neurose, a gente, na psicanálise, a gente tem, né, uma máxima que Freud traz, né? Todos somos neuróticos, graças a Deus. Né? A gente tem que partir desse princípio. Ah, tô salvo, né? então. Então, estamos Maravilha. salvos. Por quê? Porque, de acordo com a psicanálise, de acordo com Freud, existem 3 estruturas psíquicas, né? A neurose, Sim. né? Que por isso que somos neuróticos, graças a Deus. Mas se não formos neuróticos, todos somos neuróticos? Não. Mas aí é melhor que seja. Ah, é? É melhor que seja. Porque Se não for, é pior. ficou pior. Ou é psicótico, né? Ou é perverso. Ah. Então Freud nos traz isso. Mas aí a gente pergunta assim, e o que é neurose? Por que isso tudo? Dá medo de ser neurótico? Não. A neurose, ela pode ser desde uma pessoa que não sai de casa, por exemplo, sem olhar a chave. Sim. Se está fechada a fechadura lá 2, 3 vezes, aí volta, fechou, mas vai olhar novamente Aham. para ver se está fechada. Isso Sim. é um tipo de neurose. Né? Desde as pessoas que afetam, a neurose afeta tanto que afeta o corpo. E aí tem que ser tratada, né? No consultório, e enfim. Mas é isso. A neurose, a gente parte do princípio que ela não é uma coisa absurda, não é ter medo da neurose. Sim. Né? Esse é o aspecto da neurose que Freud traz, né, da época que ele estudou, ele é o quê? Século XIX ainda, né? Isso, século XIX. Então a gente pode dizer que à medida que vão surgindo, que a ciência vai descobrindo, a medicina descobrindo outros tipos de neuroses, essas neuroses, elas estão mais ligadas à nossa época, coisas que vão surgindo, ou tudo tem a raiz lá em Freud? Não, Adúcio? muita coisa vem surgindo, né? Quando a gente fala de neurose do século XXI, Marcelo, a gente, por exemplo, a Organização Mundial da Saúde hoje atesta que 1 bilhão, ou seja, 1 bilhão de pessoas no mundo tem algum tipo de transtorno. Né? 1 bilhão é muita de coisa. pessoas. E o que a OMS traz hoje é que uma das coisas que mais afeta, né, a população hoje, principalmente agora, né? A gente passou por um período, né, está passando ainda, mas teve um período bem difícil da pandemia, né? E aí a pessoa traz esse tipo de transtorno. Muita gente traz a depressão. A depressão, por exemplo, é o mal do século, segundo a OMS. Né? São milhões de pessoas né, no mundo, né, que tem esse tipo de transtorno. Então a OMS indica o seguinte: é uma causa que pode ser a nova grande pandemia do século. Tá caminhando para isso. A depressão, a ansiedade tem que ser tratada. As pessoas estão começando a perceber que a depressão não é mimimi, não é frescura, que é uma coisa séria, Adúcio. Exatamente. Por conta de tudo isso que está acontecendo, e a gente percebe, Marcelo, muito, né, principalmente nos jovens, né, adolescentes, né, jovens agora com depressão, jovens com tendência suicida, porque a gente não costuma falar sobre o suicídio, né? E isso pode levar ao suicídio, uma depressão, uma angústia, pode levar, principalmente nos jovens. Então o número cresceu muito, né? Não vou dizer não é por conta da pandemia, sim, vem crescendo, porque começou agora a gente abrir mais a mente, como você falou, é mimimi, é frescura? Não, não é. Porque é justamente, Marcelo, quando a gente tem uma pessoa assim, a gente costuma dizer justamente isso que você está falando. Ah, mimimi. Menino, tu não tem nada, menino. Tu tem um pai rico, a mãe rica, tu estuda em colégio particular, isso é frescura. Né? Geralmente se diz isso, mas não é. Adúcio, já que você traz essa perspectiva de que, segundo Freud, todos nós somos neuróticos, então seria natural determinado tipo de neurose, mas quando é que eu preciso de um psicanalista? Quando é que eu preciso tratar essa neurose? Ótima pergunta, Marcelo. É o seguinte, a partir do momento... Porque é o seguinte, a saúde mental, a gente tem que partir do princípio seguinte. Ela é como se fosse o dente, nossa dentição. Sim. Se a gente deixar para ir ao dentista, quando o dente doer, o trabalho vai ser muito maior, vai ser muito mais sofrido. Sim. Né, em termos de dor física. Com a mente é a mesma coisa. Todos nós precisamos de ter uma terapia, de procurar um psicanalista e se tratar. Sim. Para evitar
essa Entendo. possível dor mental lá na frente. Então, para todo mundo serve. Claro que aquelas pessoas que estão mais precisadas, aquelas pessoas que já conseguem, que não conseguem sair de casa, porque, como a gente fala, tem vários tipos de neurose, por exemplo, um tipo de neurose, a fobia. Tem gente que não consegue sair de casa com medo, o síndrome do pânico, por exemplo. Sim. Então, isso já é um estado avançado de um tipo de neurose que precisa urgentemente ser tratada num consultório. Mas pode se prevenir. Se deve prevenir. Adúlcio, meus amigos psicólogos, amigos e amigas psicólogos e psiquiatras já relataram aqui um preconceito ainda muito grande da sociedade em relação a procurar esses profissionais. O psicanalista também ainda encontra esse tipo de preconceito? Sim. A pessoa pensa, não, se eu for ali eu vou ser considerado louco. Exatamente. Também, né? Isso acontece muito. Tá menos hoje. Hoje a gente tem uma resistência menor. Por conta também do número de pessoas que estão procurando. A demanda é muito grande. Sim. Né? As vagas nos consultórios estão cada vez mais restritas. E a gente vê que não existe ainda uma política pública adequada para o tratamento de pessoas que precisam tratar a mente. Sim. Né? A gente vê isso. Mas muita gente ainda tem essa restrição. Não vou procurar um psicólogo, não vou procurar um psicanalista, um psiquiatra, não vou, eu não sou doido. Né? Tem muito isso, né? Eu não sou doido, eu não vou. Mas está caindo mais, a informação está chegando para as pessoas estão mais conscientes, né, que precisam tratar a mente, como eu falei, o exemplo do dente, como tratar um dente é parecido, não deixar ele doer, não deixar a mente doer. Sim. Então tá caindo mais. Período de pandemia foi um período muito difícil, dificuldades financeiras, volta da inflação, são alguns temas bem recorrentes, bem atuais. São esses temas, esse clima, ele pode levar mais pessoas à procura do psicanalista, Dulce? Sim, Marcelo, porque, como eu falei, o exemplo do dente, as pessoas geralmente procuram um psicanalista, geralmente quando está com a dor. Né? Você procura com a dor pelo amor, né? Não tem essa máxima? Então, geralmente, quando está com a dor, geralmente a pessoa está angustiada, a pessoa está com problemas, está afetando no corpo, que muitas vezes afeta no corpo, né? E a pessoa resolve procurar o psicanalista. Né? Muitas vezes isso. E poucas são aquelas que, não estou sentindo nada, mas quero ir para evitar. Sim. Seria o ideal. Sim. E aquela pessoa que chega e diz assim, a Dulce, não, eu não vou não, porque, poxa, eu tô vendo a Dulce ali, a Dulce é um cara bonito, um cara novo, de repente a Dulce fica sabendo da minha vida, tô pensando em uma cliente, tô idealizando a cabeça de uma mulher. Mas parece que Freud já previu uma situação como essa, do quanto você tem que, uma conversa privada, profissional. A Dulce não pode pegar a minha vida e levar para os quatro cantos. Exatamente. Primeiro, tem gosto para tudo, né, Marcelo? Você me chamando de bonito, tem gosto para tudo nesse mundo. Mas vamos lá. O Guga disse, vamos prestar atenção. Foi Guga, disse, vamos prestar atenção. Foi Guga, tem a Dulce, foi. Tem gosto para tudo nesse mundo, meu Deus do céu, né? Marcelo, é o seguinte. Exatamente. O que é dito, mas isso as pessoas confiam, né? A credibilidade que a gente passa é muito grande. As pessoas que não tem muito esse problema de chegar num set analítico e não vou contar porque ele vai contar. Isso realmente isso é um problema. Vencido. Já foi vencido. Isso é um problema que a gente não enfrenta. Sim. Inclusive, eu tenho pacientes adolescentes, por exemplo, que contam para mim coisas que nunca contaram para os próprios pais. Perfeito. Né? Perfeito. Então, isso eles têm a credibilidade, eles sabem que dali não sai, porque realmente tem o código de ética nosso é muito rigoroso em relação a isso. A psicanálise, você, psicanalista, não trabalha com medicamentos, né? Não, não trabalha com medicamento. Quando é que você percebe que aquela pessoa precisa de um profissional que vá para a receita médica mesmo, Adulce? Marcelo, geralmente as pessoas que precisam da medicação, elas já chegam no consultório psicanalítico já medicadas. Geralmente é o psiquiatra que indica a análise. Entendo. Né? O psiquiatra passa a medicação e diz, procura um psicanalista. Entendo. Entendeu? Porque são trabalhos diferentes. Né? Mas pode acontecer de a gente perceber, porque existem as estruturas, como eu te falei, as estruturas psicóticas, né, perversa e neuróticas, a gente percebe que aquela pessoa precisa da medicação. Aí a gente, passa no psiquiatra, dá uma passadinha por lá, né? Ele vai indicar uma coisa legal para você. Existe uma média mínima, por exemplo, de sessões que cada pessoa precisa ou cada caso é um caso, Adulce? Olha, mas cada caso é um caso.
O que acontece? A psicanálise, diferentemente de algumas outras abordagens, ela faz o sujeito entender o problema dele. Eu não vou dizer qual é o seu problema. Sim. Eu vou buscar que você entenda. Porque a partir do momento que você dizer, Marcelo, você tem isso, isso e isso, a solução é essa, essa, essa. Fica muito vazio. Você pode até sair dali, fazer o que eu estou dizendo, mas amanhã ou depois você esquece. A partir do momento que eu faço você entender e aceitar, principalmente, o seu problema, Sim. onde buscar isso, que normalmente 90% é na infância, e a gente vai buscar isso na infância, e você entende, porque o que doeu no passado, Marcelo, não precisa doer agora. Essa é a máxima da psicanálise. Doeu no seu passado, hoje não precisa doer. Então a gente vai ter que fazer você entender isso. Então, como as sessões são mais indicadas semanalmente, né, não tenho tempo, cada caso é um caso. Mas para começar, 10, 15 sessões para começar. Sim. Tem outra coisa que eu ia perguntar aqui, rapaz, que é interessante. Isso que você falou, tem um nome para essa técnica ou já é a própria psicanálise? Essa de você fazer com que a pessoa traga o seu passado. Já é próxima à própria psicanálise. A própria psicanálise. Já trata assim. Porque é o seguinte, Freud, né, no começo da psicanálise, Freud já trazia isso. Os problemas estão na nossa sexualidade infantil. Sim. Mas aí a gente tem que entender, primeira coisa que a gente tem que entender, o que é sexualidade para a psicanálise. Não é somente o sexo, o prazer genital. Tem que ser entendido isso. A sexualidade também é o afeto, também é o desejo de ser amado, o desejo de amar. Isso também é sexualidade. É bem mais amplo. É bem mais amplo, muito mais amplo. Então, a sexualidade de um bebê é quando ele tem o prazer, por exemplo, de mamar, se alimentar. Sim. E o carinho que ele recebe do adulto ao alimentá-lo. Sim. Se existe algum tipo de falha nesse processo, né, do bebê, ele com certeza vai jogar isso para o inconsciente e lá na frente, quando tiver adulto, isso vem à tona de forma de neurose. Deixa eu trazer meu tema principal aqui, que eu gosto de ler de vez em quando, como curioso, neurociências. Pode ou deve dialogar com a psicanálise? Sim, deve. Com certeza. Tem espaço, né? Tem espaço. O espaço é muito amplo, Marcelo. A psicanálise, ela aborda exclusivamente a mente humana. O tempo de curso é o tempo de estudar a mente. A anatomia não interessa, a farmacologia também não. Sim. Claro que a gente precisa entender um pouquinho para ter ideia, mas é o estudo exclusivo da mente. Dr. Sigmund Freud, quantos livros? São mais de 30? Rapaz, é muito livro. Passa disso aí, passa, né? Passa. Trabalho espetacular. Não, ele continua atual, Adúlcio? Sempre. Freud explica, né? Freud explica. Então, ele é sempre atual. Freud é o cara, o pai da psicanálise, hoje é fácil você falar isso. Imagina na época dele. Né? Pois é. Imagina na época dele. Você não tinha imagem invasiva. Exatamente. Né? Trabalhava ali no empírico. Ele começou a perceber que aquelas pessoas com problemas, né, com algum tipo de estrutura neurótica, enfim, ele já percebia que aquilo afetava no corpo. Sim. Porque antigamente, essas pessoas que têm um problema, um simples problema de fobia, você tem medo de escuro. Sim. Como a ciência não explicava, botava a culpa no demônio ou na loucura. Sim. Ou é coisa do além, Sim. não é coisa do diabo. Ou não tem jeito. Ou né? não tem jeito, é doido interna. Pronto, era isso. E Freud começou a ver que não é bem assim. Essa pessoa, por exemplo, não está enxergando ou não está se locomovendo algum problema físico, mas está na mente. E ele começou a enxergar isso. Então, veja o que o cara fez lá no século XIX. Espetacular. Adúlcio, a gente vai conversar muito mais no decorrer dos dias, Vamos embora. Programas. Bateu papo. Adúlcio Lucena. Obrigado, Adúlcio. Um abração. Marcelo, eu que agradeço o espaço. Valeu mesmo. Vamos embora. Vamos falar de saúde mental. Maravilha. Estou à disposição. Estivemos aqui com o psicanalista Adúlcio Lucena.